Fala pessoal, eu sou o Roberto Jana e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse modelinho de landing page para captação aí de negócio local. No nosso caso aqui é uma empresa de vendedora de carro aí, numa concessionária, uma pequena concessionária, mas aí você pode adaptar para qualquer tipo de negócio para fazer essa captura de lead aqui via formulário ou até via WhatsApp, tá? Então vamos lá para o nosso vídeo que hoje a gente vai aprender a montar esse layout. Bom, antes da gente começar, é bom a gente ter em mente aí que esse projeto ele já está montado aqui no Figma, então tudo que eu estiver construindo ali já tem uma base visual do layout que eu montei, tá? E tem toda uma lógica aqui, né? No nosso caso, a gente vai estar trabalhando com o carro, o caso de uma concessionária local, né? De uma empresa que vende veículos novos e usados. E a primeira sessão é a gente focar nessa questão de usar uma headline para lidar direto ali com o desejo da pessoa de ou fazer a troca de carro ou comprar um carro novo. A gente vai ter um formulário que vai fazer a captação desses leads, né? Então, no outro cenário, por exemplo, de uma imobiliária, você pode estar vendendo os apartamentos, a ideia de ter um apartamento, de ter uma casa aqui em cima e capturar o lead aqui embaixo. Então dá para adaptar isso para diversos tipos de negócio, tá? A ideia é a gente usar uma landing page para fazer captação de lead e fazer alguma espécie de venda para um negócio local, ou de pequeno, médio, ou até de grande porte, tá? Dá para a gente usar uma estrutura similar para todos. Aqui a gente vai focar um pouco na facilidade que a pessoa tem de fazer a compra do carro, né? Desde o test drive até ela estar com o carro em casa já, né? Com a chave em mãos. E aqui a gente vai colocar algumas fotos de, sei lá, carros que a empresa teria lá também para a pessoa comprar, porque aí você já trabalha também com o desejo da pessoa de ir lá visitar para fazer esse test drive, que é o primeiro passo. Nosso primeiro objetivo numa página como essa aqui é fazer a pessoa se cadastrar para de fato ir lá na empresa e dar uma olhada para então passar para o processo de compra e venda, né? A ideia é a gente capturar o lead e um vendedor vai fazer todo o processo de venda posteriormente. Tá, então aqui entra uma galeria de fotos. Aqui a gente trabalha com alguns números que dê autoridade para a empresa, né, para o negócio que você estiver trabalhando. A gente vai ter aqui embaixo alguns reviews, né, depoimentos de clientes, óbvio fictícios, né, a gente não tem dados reais. Para você que estiver realmente trabalhando no projeto real, você pode, por exemplo, usar depoimentos que estejam lá no Google da pessoa, da empresa, né? Então, geralmente tem as avaliações de cliente lá na parte do Google Empresas. E aqui embaixo algumas marcas que essa empresa trabalha. Então vai ter um carrossel aqui com algumas marcas, porque o cara pode estar querendo um carro que não esteja listado aqui em cima, uma marca que não esteja aqui, ele pode dar uma olhada ali nas marcas disponíveis, tá? Então, esse processo tanto para desktop e mobile, e agora a gente vai lá para poder fazer essa construção dentro do Elementor. Então, cria a página aqui chamada AutoCar, que é o nome do nosso projeto. Vou clicar em editar com o Elementor. E óbvio, antes a gente tem que levantar alguns pontos aqui que são importantes, tá? Para funcionar para você, a gente tem que ter o Elementor e o Elementor Pro, né? Por conta do formulário. E lá na parte do Elementor, em configurações, a gente tem que ter alguns recursos habilitados, tá? Então a gente tem que ter Grid Container habilitado, Landing Page não precisa, esse aqui é importante, elementos alinhados e o mais importante de todos, né? Hoje eles vêm ativado, né? Vem como um padrão dentro do Elementor, mas caso o seu projeto ele já esteja configurado, não tenha isso ativado, ter essa questão do container flexível aqui. Então tem que estar ativo, ou no meu caso aqui, como ele vem como um padrão, deixa como padrão, tá? Tem que ter esse íconezinho verde aqui no canto. Então vamos lá para o nosso projeto. Eu vou ter aqui uma estrutura de duas colunas, então vou criar aqui uma seção com dois containers internos aqui. E eu vou ter uma imagem de fundo. Eu já carreguei todas as imagens do projeto aqui dentro. Então vou clicar aqui em editar container, estilo. E vou colocar aqui uma imagem
que é essa imagem aqui de fundo, tá? Eu vou colocar o posicionamento dela centralizado e vou colocar, para não repetir, e o display size eu vou botar cobrir. Então o primeiro passo seria esse. E aqui em layout eu posso colocar a altura, né? A altura mínima para essa imagem ficar aqui meio que completa, né? Então esse seria outro ponto. E o outro detalhe seria a gente colocar uma cor de fundo aqui mesmo, né? A gente vem aqui na parte de cores e coloca, tá? Vocês vão notar essa faixinha aqui no canto que vai permitir que a gente veja isso aí. Pronto, então imagem do topo configurada. Agora a gente vai colocar a headline e subheadline. Então vou vir aqui nos meus widgets, vou puxar título aqui para dentro, vou colar o meu título. Eu vou estar usando a fonte Montserrat na cor branca. Então vou vir aqui Montserrat. Tamanho 38. E o peso aqui eu vou colocar negrito extra. Vou aumentar um pouquinho aqui essa altura da linha. Sei lá, 45. Vou clicar aqui em editar container e vou centralizar ele, né, na vertical. E vou colocar aqui dentro agora minha subheadline. Tá? Vou colocar como título também. Só vou botar aqui o H4. Vou colar aqui o texto. Vou colocar a cor branca. E vou colocar Montserrat, tamanho 28. Tá? Tá aqui, tá pronto. Não vou colocar uma fonte grossa. Quero que seja normal. Vou botar aqui a altura de 33. E a gente vai poder vou manter aqui a largura de 50. Só que eu vou colocar aqui o espaçamento tanto para, principalmente para a esquerda, acho que 50, 60 pixels já resolve. Mas tem o espaçamento aqui que vai impedir que esse texto ele fique sobreposto aqui à imagem. Então vou atualizar. Deixa eu conferir aqui de novo se essa imagem está centralizada. Ok. Então agora aqui embaixo a gente vai fazer a configuração do nosso formulário, tá? Ele é um pouquinho diferente. E, ao invés de ser um formulário mais vertical, eu quero que seja um formulário totalmente horizontal. Tá? Então vou criar uma seção para ele. Vou pesquisar aqui por form, né? Aqui na lateral. E a gente vou colocar o tamanho medium. Vou dar um nome para ele aqui. Formulário. E a gente vai começar a parte de configurar os campos, né? No nosso caso aqui é o campo nome. Então eu vou colocar aqui seu nome. Placeholder, que é o texto que aparece dentro, né? Digite seu nome. Vou marcar que ele é um campo obrigatório. Campo e-mail. Vou botar aqui seu e-mail. No placeholder, digite seu melhor e-mail. Também vou botar como obrigatório. No campo mensagem, a gente não vai ter mensagem, tá? Então vou botar aqui o campo telefone. Vou colocar o campo WhatsApp. Vou colocar aqui um texto de telefone. Tá? Então, aqui tá ok. E no botão, a headline, né? O headline da CTA seria o texto agendar test drive. Então, ok, nosso formulário está criado. Eu vou fazer uma outra breve configuração aqui, que é colocar o fundo do formulário. Então, estou pegando aqui no Figma, vou botar aqui a transição de um vermelho para o outro. Aqui em layout eu vou colocar o espaçamento. Deixa eu ver lá no meu Figma o espaçamento. A gente tem 40.
vou arredondar, vou dar uma borda aqui embaixo de 20 pixels. E agora a gente vai começar o processo de editar esse formulário para ele ficar aqui todo na horizontal, tá? Então é bem tranquilo esse processo, né? Aqui dentro do nosso formulário a gente tem a largura da coluna que a gente está trabalhando, tá? Então eu vou definir como são quatro itens aqui dentro do formulário, né? Que são 3 campos e um botão. Eu vou colocar cada um dos itens com 25% de largura, tá? Então é um processo aí de você fazer a matemática certinha de quanto você vai ter de informação, tá? Então tá aqui, eu vou colocar aqui o meu botão também em tamanho medium para ficar tamanho certo, e agora eu vou alinhar o design para ficar com as características aí que eu defini lá no layout. Então o texto aqui dos fields, né? A gente vai conforme a gente vai ter os textos de label, que são esses textos aqui que acompanham os campos, né? Ficam acima dos campos. Vou colocar a cor branca e vou colocar Montserrat, tamanho 14, tá? Que é o que a gente está usando lá no nosso layout. A gente vai colocar um espaçamento de label, então a gente vai colocar esse espaçamento aqui de 10 para ficar dar uma margenzinha de respiro aqui entre o nosso label e o nosso form. E a gente vai agora fazer o arredondamento aqui dos campos, né, do nosso field. Então vou arredondar para 10, perdão. E a gente já tem um design aqui bem parecido com o que a gente fez lá no nosso layout, né? Então agora é só detalhe. Vou colocar uma borda aqui como tá lá no Figma. Então a borda que eu uso aqui é uma borda vermelha, bem sutil, né? Tanto que não dá muito pra gente ver aqui, só se a gente deixar mais grosso, né? E a gente vai agora mexer no design do botão, né? Pra gente dar contraste para ele. E para isso eu tô usando a cor amarela, tá? Isso aí é um recurso que a gente tem pra gente conseguir dar legibilidade e chamar atenção para um recurso da página, é sempre usar essa questão do contraste, né? Isso é bom vocês darem uma pesquisada caso vocês tenham dúvida nos princípios básicos de design, tá? Então eu vou botar aqui a fonte Montserrat, tamanho 25. Perdão. E vou colocar em negrito, tá? Então já tem aqui o nosso formulário do jeito que a gente queria. Aqui no background, por precaução, vou tirar aqui a opacidade e vou clicar aqui em editar form. Em avançado eu vou dar um margem negativo aqui para cima, tá? Então a gente vai dar esse efeito de sobreposição aqui para o nosso form ficar aqui por cima da imagem da primeira dobra, tá? Essa imagem aqui de topo. Então tá pronto o nosso formulário. Aí a gente faz um outro detalhe. Vou até clicar no container aqui em avançado. Eu vou colocar os index aqui dessa seção de 2 e da primeira eu vou colocar de 1, tá? Porque pra gente ter sobreposição aqui e evitar que dê algum erro em algum navegador, tá? O Z-index, pra vocês terem ideia, ele é como se fosse camada, ó. Se aqui eu colocasse a camada 0 e a seção de cima for a camada 1, ela tá por cima da camada de baixo, tá? Então é sempre números mais altos vão sobrescrever e vão estar por cima de números mais baixos, tá? Então a camada 0 é a primeira camada 1 vem por cima dela, 2 por cima da 1 e por aí vai, tá? Então dá para usar esse recurso aí para vocês fazerem sobreposição de elementos dentro da página. Vou atualizar aqui para a gente não perder. Vou primeiro trabalhar só a questão do desktop, depois a gente vai para a parte do mobile, tá? Então vamos para o desktop agora da seção 2. Aí nesse caso aqui eu vou criar uma seção
com a direção para baixo, tá? Vocês podem depois inverter aqui, ó, aqui na lateral. Vale a pena depois a gente fazer também um vídeo mais detalhado sobre essa questão do auto layout lá no Figma e também aplicando aqui dentro do Elementor. Vou colocar aqui o padding na seção de 80 pixels. Vou colocar aqui um título agora. Centralizado. Na cor vermelha que a gente está usando lá. Montserrat. Tamanho 33. Transformação maiúscula, porque esses títulos eles têm essa característica de estarem maiúsculo. A gente está usando bold, na fonte aqui ela então é negrito. E a gente está usando um apoio que é o complemento dessas headlines aí de seção. Que a gente está usando a cor preta. Também Montserrat. Tamanho 20. Também maiúsculo. Só que aqui a gente tem um pequeno recurso de deixar esse lettering espaçado, né? Então, vou colocar aqui, sei lá, 3 pixels aqui de espaçamento. Que a ideia é ser feito aqui de um texto com mais respiro, né? Então tá aqui o título. A gente vai reaproveitar essa questão do título de seção aqui, copiar para seções abaixo, tá? Depois que a gente finalizar esse bloco. E aqui agora a gente vai usar a nossa grade, tá? Que a gente habilitou lá no início do vídeo. Então vocês vão entender agora como funciona esse processo. Para eu não ficar criando seção por seção aqui do lado, mexendo no espaçamento, a grade ela já me permite criar isso aqui, ó, definir o número de colunas, o número de linhas, que nesse caso aqui é 1, tá? Então a gente consegue aplicar um layout de uma forma mais geral aí, né? Então vou colocar aqui imagem, eu já tenho essa caixa de imagem aqui. E eu posso colocar aqui uma margem interna, uma borda de 1 pixel, sólida, comprimento de 10. Posso colocar aqui a cor que eu uso na borda, tá? Ok. No fundo, deixa eu ver como é que a gente pode fazer isso aqui. Vamos botar o gradiente, cinza para o branco. E vou mexer no ângulo. Eu quero que ele venha da esquerda 120. Vou mexer aqui também na localização da cor. Então a gente já tem esse primeiro bloco aqui dentro. Um design bem sutil do cinza para o branco, tá? Agora a gente vai colocar nossa imagem. Nesse caso aqui é um SVG. Deixa eu puxar aqui para dentro, ícone 1. Nosso título, ele está em Montserrat 20. Vou botar aqui conteúdo, cor preta. Título é Montserrat, tamanho 20, semi-negrito, maiúsculo. Vou colocar o texto real aqui também, tanto no de cima quanto no de baixo. Vou colocar aqui agora o texto de baixo, tamanho 20. Montserrat 20. E aqui, deixa eu fazer um teste também. Então, aumentei a margem lateral para a gente melhorar um pouco esse layout aqui
do texto, né? Que estava um pouco quebrado. Então agora eu vou copiar e colar aqui para o lado. E a gente já tem os outros blocos, né? Então basicamente a gente vai trocar as informações aqui. Trocar a informação aqui. E trocar os ícones, né? Então aqui entra o ícone número 3. E aqui entra o ícone número 2. Tá? Então sessão finalizada. Essa segunda sessão está pronta. E agora a gente começa a ter esses títulos que a gente pode reaproveitar. Então vou criar uma seção aqui embaixo que vai receber a galeria, né? Galeria de fotos. E vou começar a copiar e colar o título. Copiar e colar o título. Só vou mudar agora o que está escrito e a ordem. Nesse caso aqui, o subtítulo, né, o texto menor, ele está aqui em cima e o texto maior embaixo. Então, vou ler aqui embaixo. E a gente vai usar aqui agora a galeria básica. Então vou adicionar aqui todas as fotos que a gente tem de carro e vou inserir a galeria. Vou botar 3 colunas, vou botar o tamanho da imagem large, né, para ficar completo. E a gente já tem aqui a galeria de imagens com 3, 4, 5, 6, 7 fotos. Deixa eu dar uma conferida aqui. Vou voltar aqui. Pronto, são 9. Então tá aqui a galeria com 9 fotos. Aqui eu vou botar a largura total, que ele vai se adaptar aqui ao nosso layout. Se vocês estiverem incomodados com essa bordinha branca aqui na lateral, só vir aqui em avançado e remover o padding. Então você vai clicar aqui, ó, no cadeado, que ele vai remover automaticamente esse padding. Então eu quero que tenha esse efeito aqui da pessoa clicar e poder passar para o lado. Ele tá com... Vocês vão ver que tem uma borda branca aqui nas imagens. Isso aqui foi um problema na hora de eu fechar as imagens aqui, tá? Mas só vocês criarem a imagem de vocês sem esse errinho da borda branca aí. Vou salvar aqui pra gente não perder. E vamos para a seção de baixo, tá? A gente está praticamente finalizando nosso layout. Então eu vou clicar aqui para adicionar uma nova seção. Ela vai também ser uma seção aqui para baixo, né? Que o layout vai receber informações aqui para baixo. E nesse caso aqui eu vou colocar 2 containers aqui dentro, tá? Então a gente vai ter o container de cima, que a gente vai colocar as informações ali de autoridade, e o de baixo que a gente vai colocar aqui os depoimentos de cliente. Então vou pegar aqui no meu layout a cor de fundo, então vou clicar na seção, estilo, vou botar o fundo, e a gente vai colocar um grid aqui em cima e um outro aqui embaixo. Tá? Na verdade aqui embaixo não vai ser nem grid, vai ser um slider. Vou colocar aqui a grade. A gente vai ter 4 colunas aqui e uma linha só. Então eu vou ajustar aqui para 4 colunas e uma linha. E vou usar aqui agora o contador. Tá? Então basicamente a gente vai ter o prefixo aqui, é o que vem antes ali do número. Então o nosso texto é mais 5.000 carros vendidos. A gente vai colocar aqui o número final 5. E o sufixo é o que vem depois do número que a gente colocou. Então vou botar aqui espaço 1000. Tá? 5.000. E aqui embaixo tem o título, que é esse texto que aparece logo aqui embaixo. E agora eu vou simplesmente só ajustar aqui o título para Montserrat branca. Tamanho 33. E embaixo para Montserrat branco, o tamanho 14.
E a mesma coisa do título, a gente vai conseguir reaproveitar essas informações para a gente duplicar aqui. Então eu posso ir duplicando aqui, que ele vai adicionar aqui para o lado. Tá? Então, só trocar as informações. No caso desses aqui do lado, não tem prefixo, né? Então, são 6 anos. A de baixo a do lado são unidades. Não tem prefixo. Aqui são de mercado. Aqui do lado, na Grande São Paulo. Lembrando que esse é um negócio fictício, tá? Essa é uma página que eu criei pra gente fazer esse estudo aqui. Mas não existe esse negócio. Aqui vai ser mais de 300 mil. Então, aqui 300. E a gente já criou nossa seção de autoridade, né? Tá bem definido isso aí. Vou atualizar pra gente não perder nada. Aqui agora, entre um container e outro, eu vou colocar um divisor, que é um recurso gráfico aí pra gente fazer uma separação de uma informação e outra. Vou colocar um vermelho aqui bem sutil. E vamos partir para o nosso depoimento, tá? Então, vou botar aqui, no caso aqui a gente vai usar carrossel de depoimentos. A gente vai definir, são 3 slides por visualização. Vamos alinhar à esquerda. E vamos fazer lá o nosso layout. Vou trocar aqui o texto. Vou trocar aqui a foto do depoimento. E vou colocar aqui o nome da pessoa, o nome fictício, né? Então, tá aqui. Agora a gente vai fazer a parte de melhorar esse layout aqui e colocar como tá lá no Figma, né? Então, a gente vai colocar uma borda de 1 pixel. A gente vai colocar um border radius de 20 pixels. Deixa eu ver aqui a cor que a gente está usando na borda. Tá aqui a cor da borda. E aí eu vou colocar um padding, né, que é o espaçamento interno, de 30 pixels. Na fonte do texto aqui, content. Vou colocar branco, vou colocar Montserrat, que é o nosso padrão aqui. Eu vou colocar aqui o estilo que é normal para tirar esse itálico. E vou aumentar aqui o espaçamento entre linha dessa fonte. O nome da pessoa também vou botar em branco, Montserrat. Vou botar aqui 16. E acho que é isso. Imagem já está no tamanho certo. Navegação na cor branca. Paginação também. Só que de cima aqui eu vou... De cima aqui eu vou colocar uma opacidade mais baixa para mostrar aqui qual que está inativo, né? Dá evidência para o que está ativo, tá vendo? Então é isso aí, basicamente isso. E agora eu vou basicamente trocar as informações dos lados aqui, tá? Então eu vou pegar o nome do segundo item, apagar aqui o título e vou trocar a foto. E o mesmo vou fazer para o terceiro ali. Tá, então pronto, definido. Tirei o título e coloquei o nome. Temos nossa seção de depoimentos pronta, tá? Então não tem muito mistério. Posso até colocar aqui um IDIF de 90% para a gente ter uma margem aqui pro... Acho que 95% é ok.
uma margem aqui para aparecer o nossa seta, nosso botão, né? Então é isso, e agora eu vou colocar uma CTA, que também é um padrão que a gente vai utilizar novamente, tá? Então a gente vai ter esse botão aqui que vai ficar duplicado para a seção de baixo, tá? Então ele tem a CTA agendar test drive, ele tem 10 pixels de arredondamento, então vou colocar aqui a cor do texto para preto, a cor do fundo para amarelo, e o arredondamento aqui é de 10 pixels, tá? Então ele vai ter esse padrão visual. Posso colocar aqui que o botão é grande para chamar um pouco mais de atenção. E agora, para finalizar essa sessão, eu tenho que dar o espaçamento aqui. Eu vou vir editar container, avançado, vou zerar aqui o padding e vou dar um padding de 45 pixels e 45 pixels para dar essa margem aqui para cima e para baixo. E para finalizar, a gente vai ter o carrossel de marcas aqui embaixo. É basicamente isso, não tem muito mistério. Então vou copiar novamente e colar aqui embaixo o título. Vou vir aqui no container avançado, vou dar esse espaçamento para cima e para baixo, como a gente já fez ali em cima. E vou trocar o texto, né? Basicamente aqui é trocar o texto de cima e trocar o texto de baixo. Também não tem muito mistério. E vou colocar o carrossel com marcas aqui embaixo. Então vou vir aqui em carrossel de imagens. E vou selecionar aqui todas as marcas. Seria a galeria. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por linha ou 7 por linha. Então vou vir aqui, slides a exibir. Vou colocar 8. E vou definir aqui a cor. Eu não quero que tenha essas bolinhas aqui embaixo. Eu quero só que tenha as setas, né? Então vou marcar aqui a navegação só por setas. E vou pegar aqui a cor da seta. Aqui em navegação, coloco aqui a cor dela. Vou colocar aqui 7 por linha, que a gente consegue ter essa margem melhor para nossa seta. Então tá aqui, nosso carrossel está criado. Como eu falei, a gente vai aproveitar esse botão aqui, vamos repetir essa CTA, copiar e colar lá aqui embaixo. Eu não estou satisfeito com essa margem aqui, vou dar uma margem de 80. E aqui em cima, eu vou deixar a margem de 40 lá para cima e a margem de 80 aqui para baixo. Aí já tem aqui agora mais respiro. E para finalizar, não menos, na verdade menos importante, a assinatura de rodapé. Então vou criar uma seção, vou dar uma cor para ela. E vou colocar aqui um título como spam, que na verdade não vai ser um título, uma tagzinha com texto de apoio. Vou colocar a cor branca, vou encerrar. Normal, tá? Então tá finalizado o nosso layout. Você poderia aqui embaixo usar para colocar dados da empresa e tal, mas não é nosso intuito aqui. O intuito aqui é só capturar o lead, mas isso é opcional, tá? Se você quiser colocar aqui embaixo, bem tranquilo. E vou dar um plus aqui, que é algo bem simples de fazer também. Vou colocar aqui um botão. Vou remover o título do botão. E aqui na biblioteca de ícones, eu vou escolher o WhatsApp. Vou escolher aqui um botão de WhatsApp. Vou alinhar aqui. Botar o tamanho grande. E a gente vai mexer no tamanho da fonte do botão. E vamos mexer aqui também no padding, tá? Vamos botar um padding regular aqui de 25 para ficar espaçamento igual ali nos cantos. E vou dar um arredondamento de 250. E aqui em avançado, vou alinhar aqui à esquerda e vou colocar a posição fixa na página, tá? Então vou
alinhar ele à direita e a parte inferior. E vou dar um espaçamento aqui. Vamos botar uma porcentagem aqui. 5% para o lado e 5% para baixo. Aí a gente vai ter um botão de WhatsApp que fica sempre flutuando aqui na lateral da tela. Botão verde um pouco mais vivo. E eu acho que dá pra gente mexer um pouco nesse padding aqui. Deixar ele um pouco menor. Então é isso, a gente tem um botão de WhatsApp aqui que a gente pode colocar um link que leva lá pro WhatsApp, que é uma outra forma também de capturar esse lead caso a pessoa não curta muito preencher esse formulário. E agora a gente vai fazer o último detalhe, que é um ajuste para o layout ele funcionar para o mobile, tá? Quando a gente vier aqui no modo responsivo e marcar o telefone, a gente vai ter um layout que vai dar uma quebrada, tá? Eu vou fazer o ajuste na primeira sessão, que é um pouquinho mais complicado, mas não é um bicho de 7 cabeças. Então eu marco aqui layout, vou botar aqui para inverter essa coluna e aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Primeiro ponto, eu vou tirar essa margem que eu coloquei aqui na primeira coluna. E lá de baixo, deixa eu dar uma conferida aqui. Lá de baixo eu vou dar um espaçamento. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em espaçamento, vou arrastar aqui para coluna de baixo. Aqui avançado. Tirar um pouco essa altura mínima aqui. Tá, pera aí. Acho que nem precisa a gente... Pronto, nem precisa a gente fazer muito mistério aqui não. Aqui na parte de baixo, o que eu vou fazer? Eu não vou usar uma imagem... a mesma imagem de fundo, né? Vou colocar uma imagem específica para o mobile. Então, em vez de ser a mesma configuração, ela vai conter, vai ficar contido, e em vez de estar centralizado, ele vai estar inferior, abaixo, no centro. No título, deixa eu dar uma olhada aqui no meu layout do Figma. Ele tem tamanho 26. E no subtítulo tem o tamanho 18. E acabei de perceber um detalhe também, eu não coloquei o logo, tá? Então, vou colocar o logo aqui em cima também. Arrastar para cá. Logo do outro carro. Centralizado à esquerda, no nosso outro layout aqui também. Eu vou mexer um pouco nessa altura mínima e vou mexer aqui no nosso padding inferior. Então eu vou empurrar esse layout aqui para baixo com o padding. E vou empurrar ele também para cima aqui. Vou colocar uns 30 pixels para cima, né? 20 para a direita e 20 para a esquerda, para a gente ter uma margem de respiro aqui. Mas como eu tô vendo pela prévia do Elementor, tem esse container vazio aqui que tá dando a impressão de que o layout tá certo, tá? Mas quando a gente simula aqui, ó, escondendo esse container vazio, fica sobreposto, tá? Então, o que a gente vai fazer é basicamente isso, tá? Eu vou editar o container, vou ocultar ele para o mobile, e aqui no container, de forma geral, eu vou aumentar o espaçamento para baixo, tá? Então, vai ficar com 290. E se eu quiser, inclusive, eu posso subir um pouco mais aqui, vou botar aqui menos 120. Tá? Então é basicamente isso, não tem muito mistério não, tá resolvido o problema do mobile aqui também. Pronto, então tá pronta a nossa primeira sessão aqui. O formulário ele já é responsivo, então não precisa fazer nada nele aqui. O que a gente vai fazer agora é dar uma pequena alinhada em questão de texto para o mobile, tá? Então os títulos eles vão ter que ficar com 28 e 18.
Então, editando todos aqui. O que eu posso fazer? Posso copiar e colar o estilo aqui. Aqui faltou o título também, vou ajustar. Copiei e colei. Copiei e colei também o outro estilo. Tá. Então aqui nas marcas, por exemplo, eu posso marcar que eu quero exibir duas marcas de uma vez só. Tá. E aí os slides a rolar aqui pode ser 2 também, que aí a pessoa troca de 2 em 2. Aqui tá ok. Talvez eu possa fazer aqui, vamos fazer um teste. Vou colocar 2 por linha, mas vai ficar legal. Vou fazer um outro teste aqui. Vamos ver aqui se... vai ficar bem pequeno para telefone. Então vamos botar um por linha mesmo. Tá aqui. Por linha. Pronto. Tá pronto. Tá pronto nosso layout. Falta só um outro detalhe, que é a gente colocar um título aqui acima dos depoimentos, né? Então, deixa eu atualizar aqui. Vou copiar aqui nosso título também, só que a gente vai ter que mudar para cor branca, né? Então, arrastei aqui para cima, mudei para cor branca, colei aqui também, mudei para cor branca. E aqui no caso é a palavra dos nossos clientes. E por último, o último detalhe é que a gente não tem, quando a gente clica aqui hoje no botão, a gente não tem o redirecionamento aqui para a pessoa preencher o formulário. Tá? Então vou vir aqui em Edit Form, em avançado, eu vou dar o ID Form. E aqui nos botões, a gente vai colocar hashtag Form, que é o nome do ID. Quando a gente clicar, ele vai levar até o form. Na verdade, a gente colocar no formulário, que ele está com aqui no container. Então ele vai sempre jogar aqui para o formulário. E aqui no formulário a gente vai editar o form. E no nosso caso aqui, eu não quero coletar e jogar isso para um e-mail específico, tá? Aqui então em After Submission vai ser somente Collect Submission. Que aí quando a pessoa preencher os dados aqui, ele vai direto lá para o elemento. Tá? Então, se eu simular aqui nosso layout, e digitar aqui Roberto, meu e-mail, ele vai enviar e eu vou conseguir pelo elemento aqui dentro, vou ter submissions. Ele vai coletar os dados aqui para mim, eu posso exportar em planilha, posso ir vendo aqui dentro mesmo, mas clicando aqui eu consigo ver o lead capturado aqui dentro. Então é bem tranquilo, não tem muito mistério e é um layout que a gente pode adaptar para diversos tipos de negócio. Acho que dá para você pegar essa estrutura e replicar aí para o seu negócio local ou até para o seu cliente. Tá? Então tá montado aqui. Aqui você coloca o link de WhatsApp que você quiser, né? Então não tem também muito mistério, vem com conteúdo e cola o link aqui do WhatsApp. Nosso layout está pronto, tá? Eu vou disponibilizar esse layout, vai estar no link aí do Drive na descrição. Você vai poder baixar e utilizar essa estrutura. Quero mostrar para vocês onde que a gente está hospedando, né? Porque hoje a gente tem uma promoção mega especial que a Cláudia está disponibilizando de 40% dentro da hospedagem. Então, se você quer uma hospedagem dedicada, que tenha um nível bom de escalabilidade, você consegue melhorar esse servidor depois e pagar proporcionalmente o que você está usando. A gente está usando a Cloudways aqui, com desconto de 40% off. É o servidor que eu uso para meus clientes, que é um servidor
que além de ser seguro, tem uma velocidade muito boa, né? Muito acima do que a gente usa aqui de hospedagem aqui no Brasil. E é um servidor que ele está espalhado pelo mundo aí em mais de 60 data centers, então ele te dá também um outro ponto que muitas vezes a gente não tem aqui no Brasil, que é o suporte 24 horas, né? Então você consegue falar lá com o suporte deles via chat. Eu uso o Google Tradutor e fica bem tranquilo de conversar com eles, tá? Então recomendo para vocês darem uma olhada aqui na hospedagem da Cloudius. A gente vai fazer mais vídeos aí sobre a Cloudius falando do processo de configurar uma hospedagem, como é simples configurar, duplicar um projeto, escalar o servidor caso você precise de mais espaço, enfim. E o outro ponto importante para quem roda tráfego no volume alto, ele não tem limite de tráfego, tá? Então você pode rodar tráfego à vontade, que não corre o risco do servidor cair ou ficar lento, porque ele não tem essa questão de limite de tráfego. O limite deles é de tamanho de projeto lá dentro, tá? Então, o Cloud está oferecendo 40% off em 4 meses aí das mensalidades anuais, com 3 dias grátis para você poder testar. Então, recomendo que você dê uma olhada, faça seu teste, coloque seu projeto na Cloudius, que seu projeto vai estar muito bem hospedado. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Lembrando que o link dos 40% off da Cloudius vai estar lá na descrição do vídeo, e também o link do Drive com o nosso template, nosso layout que a gente desenvolveu aqui hoje. Então é isso, até a próxima, aquele abraço, valeu!